Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Cláudia Cunha e hoje vamos dar início a esse processo, a retomada dos nossos trabalhos de tratamento, né? Só que desta vez faremos à distância. Então, esta é a primeira palestra que ocorrerá nesse reinício de trabalhos mediúnicos. É uma honra para mim estar aqui hoje, né, revendo, encontrando os meus amigos e companheiros do Instituto Manuel Filomeno de Miranda, casa a qual pertenço, né, e me sinto como extensão da família. A todos vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, aos velhos companheiros e assistidos, que bom revê-los. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre como falar com Deus. Acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, mas principalmente nesse período da pandemia, sentiu necessidade de se dirigir a Deus, de falar com Deus. Mas como falar com Deus? E nas minhas reflexões também, tentativas de falar com Deus, ouvi uma música que me remeteu a Deus e que me pareceu uma oração, que é uma oração, e que nos ensina a falar com Deus, que é a música do maravilhoso Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre este assunto, de como falar com Deus, a partir da letra da música de Gilberto Gil. Eu gostaria de dizer a vocês que esta é a primeira vez que eu faço uma palestra virtual, então também ainda estou me adaptando à tecnologia, né? Então podem ocorrer alguns erros, estou sozinha manipulando o equipamento, então é possível que ocorra algum tipo de erro, ok? Mas espero que tenhamos todos um belo final de tarde e um início de noite maravilhoso para todos. Bom, esse tema para falar com Deus é um chamado meu, da minha necessidade, neste momento de pandemia, e acredito que da necessidade de muitos. Então, Gilberto Gil nos presenteou com uma letra de música que eu acredito que ele também tenha feito num momento desses de inspiração, que ele é um homem extremamente inspirado, mas de uma necessidade, muito provavelmente, de também se conectar com essa energia maior que governa todos os nossos atos, toda a nossa vida, todo o funcionamento do nosso planeta, de todo mundo. Gilberto Gil, logo na sua primeira frase, diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. O que é ficar a sós nesta visão do Espiritismo? Joana de Ângeles, o espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, nos diz que o isolamento espontâneo é muito saudável para o indivíduo, podendo permitir reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. Bom, quando ela fala de isolamento, Joana de Ângeles não está nos falando da gente viver só, longe de todo mundo, apesar de nesse momento a gente está vivendo mais ou menos isso, né? A maioria das pessoas, pelo menos, está distante do seu trabalho, trabalhando em home office, como é o meu caso, longe dos companheiros do IMPM, como todos nós nos encontramos neste momento, longe dos familiares, saindo pouco ou reduzindo, alguns já tiveram que voltar a trabalhar, mas estamos vivendo o isolamento. Mas não é deste isolamento que Gilberto Gil nos fala, né, quando ele diz que para falar com Deus precisamos estar a sós, e nem
é o isolamento do qual Joana vem nos falar. O isolamento de que eles falam, o estar a sós, esta é uma solidão buscada. Não é o estar a sós porque saiu todo mundo da minha casa, eu estou sozinha. Estou no meu quarto, com a porta fechada, eu estou sozinha. Não é isso. É o estar só com você mesmo. Porque quantas vezes nós estamos sozinhos, mas não estamos sós, porque a nossa cabeça está o tempo todo trabalhando no que eu fiz, no que eu vou fazer, quais foram as minhas atividades, como será que está meu filho, o que é que está fazendo. Então, a gente nunca está a sós. Mas ele está falando da gente fazer um mergulho para dentro da gente, que ela chama de isolamento espontâneo, e é saudável, que é o processo de autoconhecimento, de se auto-reconhecer enquanto sujeito único. Então, estar a sós com você mesmo, sem a poluição dos pensamentos em outras e outras pessoas, mas você naquele momento ser o centro da sua própria atenção. E para isso, nós podemos inclusive estar rodeados de pessoas se conseguirmos, né, nos conectar conosco. Então, para falar com Deus, precisamos nos reconectar conosco para então conseguirmos conectar ao Pai. Esse é o primeiro passo para falar com Deus. Em seguida, a letra da música de Gilberto Gil nos diz que para falar com Deus, eu também tenho que calar a voz, silenciar a voz. E o Espírito Meimei, numa psicografia de Chico Xavier, nos diz que o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Muitos dizem que o silêncio é sábio, e é verdade. Que ele silencia, e aí a gente tem duas visões do silêncio. Nesse caso, o silêncio do não usar as palavras de forma equivocada. Então é melhor silenciar, na maioria das vezes. Né? Manter o silêncio, que é a gentileza do perdão, e não estou falando do perdão só para o outro, mas do perdão conosco. Quantas vezes nós brigamos conosco, né? Mesmo que não emitamos palavras, mas em pensamentos, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito assim, eu devia ter feito de tal jeito. Silencia a tua mente. Mantém silêncio. Nesse sentido, o exercício da meditação é bastante salutar. Ele nos permite as duas coisas, estar a sós conosco e silenciar a mente. Que meditar nada mais é do que isto, silenciar a mente. Mantê-la limpa de pensamentos, de invasões, de ideias e mantê-la em silêncio. Porque em silêncio é possível transcender para um contato mais divino. Mas também, Geraldo Campetti nos diz que o silêncio é a atitude necessária e importante em nossas vidas, entendido como ausência ou cessação de barulho, ruído ou inquietação. O silêncio promove a paz de espírito. Então, que barulho é esse que eu tenho que cessar? É o barulho da rua? É o ruído dos carros? Não. É o barulho e o ruído nosso interior, dos nossos pensamentos. É a inquietação de uma mente que não para de trabalhar e a gente precisa silenciar para essa conexão que eu falei. E só assim a gente consegue promover a paz de espírito, essa paz interior, através do silêncio. E, já que a gente está falando de paz interior, Gilberto Gil também nos diz, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que encontrar a paz. Bom, o caminho para encontrar a paz são aqueles dois passos anteriores. Ficar a sós com você mesmo e silenciar o diálogo interno. Calar-se internamente. E aí, nada melhor do que as palavras do nosso Pai Maior Jesus Cristo, que disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Por quê? Qual é a paz que o mundo dá?
É a paz em relação a guerras, conflitos, ou seja, é a paz exterior. Mas a paz que Jesus se referia nesse momento, e está muito claro quando ele faz, não é a paz que o mundo a dá, porque a paz do mundo é exterior. Ele está falando da paz interna, da paz de espírito, dessa capacidade humana de voltar-se para si e se manter num estado de paz que só é encontrado quando eu me reconheço, né? E aí vem a questão do autoconhecimento. Quando eu sou capaz de me encontrar comigo através do silêncio, através daquela solidão que era estar sós com você mesmo. Em seguida, ele diz que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Como é folgar os nós dos sapatos, dos desejos? O que isto significa? Na minha reflexão, isso significa algo que o Livro dos Espíritos traz, que o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara um ponto mais elevado futuro. De um ponto mais elevado futuro. Vamos tentar entender. Quando a gente fala do desapego às coisas materiais, não quer dizer que a partir de amanhã eu vou pegar tudo que eu tenho, carro, casa, vou dar e não tenho. Não é disso que ele está falando. Desapegar significa cortar o vínculo com aquilo. Então, eu tenho uma casa, mas esta casa não é algo pelo qual eu devo matar ou morrer, né? Pelo qual eu devo ficar brigando, lutando por dinheiro, por terra, por casa, pelo que quer que seja material, pela roupa, né? Quem aí não já brigou com um amigo, um primo, um irmão, por causa de uma roupa que o outro vestiu? Vamos pensar um pouquinho? Ele está falando de desapegar, é dar a devida importância que a coisa tem, não maior nem menor. Sabe por quê? Quando a gente sair deste mundo, a gente não vai levar a casa, a gente não vai levar o carro, a gente vai levar só aquilo que internamente nós construímos, moralmente nós construímos. Então, para falar com Deus, a gente tem que desapegar. Não é destruir, se desfazer, mas desapegar das coisas materiais. E o desapego, ele não é único e exclusivamente de coisas, mas de ideias, de pensamentos. Às vezes a gente é tão apegado a uma ideia e o mundo muda numa velocidade incrível e a gente continua preso àquela ideia daquela época, porque a gente não quer às vezes dar o braço e torcer. A gente já percebeu que aquilo não cabe mais, aquele pensamento. Mas a gente não quer dar o braço a torcer, né? De ficar apegado àquela ideia. Isso também é apego. A gente precisa desapegar de tudo que de verdade não eleva, não nos cresce espiritualmente. Esse é um outro passo para falar com Deus. E se eu quiser falar com Deus, eu também tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Nesse momento, olha só, ter as mãos vazias, esquecer a data, perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Percebam que ele está falando de retirar, tirar as nossas amarras, tirar as nossas máscaras, nos despojar dessas máscaras. A gente utiliza máscaras para cada situação. A gente tem a máscara nas nossas relações familiares, né? A gente tem a máscara das relações de trabalho, a gente tem as máscaras quando entra no filomeno, aí naquele momento todo mundo vira santo, fala baixinho, né? Todo mundo fica doce. Aí saiu dali,
já bota outra máscara e reclama. Então, a gente tem máscaras sociais que a gente utiliza de acordo com a nossa necessidade. Mas para falar com Deus, nós temos que abrir mão de todas, nos despir de todas essas máscaras. E muitas vezes nem nós sabemos que estamos usando máscaras, porque elas já fazem tão parte da gente que é difícil arrancá-las. Mas eu preciso ir fundo em mim para saber quem eu sou, arrancar essas máscaras e me mostrar, porque Deus sabe exatamente quem nós somos, então não dá para fazer de conta para Ele, fingir para Ele, eu fui tão boazinha nisso, eu ajudei sem nenhuma pretensão. Deus sabe exatamente o que a gente fez, a gente não precisa dizer a Ele o que a gente fez de bom, o que fez de ruim, porque Ele nos reconhece. Mas para falar de verdade com Ele, nós também precisamos nos reconhecer, tirar essas máscaras de nós mesmos, para que a gente possa se enxergar como nós somos, né? Nos enxergar como nós somos. Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Ai, Cláudia, isso é muito sofrimento, né? Eu tenho que aceitar isso assim, de mão beijada. Herculano Pires nos diz que há uma diferença entre resignação e conformismo, né? Algumas pessoas, inclusive, costumam dizer, no Espiritismo, vocês pregam muito conformismo, você tem que se conformar com tudo, aceitar tudo. É diferente o conformismo de resignação. Conformado é aquele que aceita tudo passivamente, sem questionar, sem pensar sobre. A resignação, ela requer reflexão, consciência de por que eu não revido, por que eu não reajo, por que eu aceito esta situação. É consciente, é diferente do conformismo, que eu aceito porque eu simplesmente não sei reagir, ou não tenho coragem de reagir. Não é a ausência de coragem que nos cabe. A resignação é você aceitar a situação, porque você reconhece que ela faz parte da sua vida, ou que ela muitas vezes é inclusive necessária para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, para falar com Deus, é preciso também ser resignado, aceitar as coisas que nos acontecem de forma resignada, consciente de por que eu estou aceitando. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que virar um cão, eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Todos nós temos castelos construídos na nossa mente. Ele não pede nesta letra da música que a gente vá lamber o chão de verdade de uma casa, que a gente vá se rebaixar. Na verdade, o que ele traz é uma provocação para que a gente pense na humildade. Humildade. E lá na Bíblia, em Mateus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito não são as pessoas sem consciência, ignorantes. Pobres de espírito são os humildes. E a gente às vezes confunde humildade com pobreza. Não é isso. Você pode ter uma pessoa extremamente rica, milionária, humilde, que não se coloca numa posição de superioridade em relação ao outro apenas porque tem uma vida mais confortável que o outro. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, o ser humilde, ele não tem necessidade de criar uma fantasia em torno dele para se elevar. Ele não precisa disso.
né? Ele não precisa propagar o que ele é ou o que ele tem para sobressair, para mostrar ao outro. Não, ele reconhece que independente do que ele tem e do que o outro tem, todos nós somos irmãos, todos nós somos um, porque somos todos centelha divina, todos os seres, independente de que condição nós estamos nesta encarnação, neste momento na Terra, todos nós, sem exceção, do mais brando ao mais violento, do mais rico ao mais pobre, do que tem mais dores, do que tem mais saúde, não importa, somos todos centelha divina. Somos todos filhos do Pai, somos a energia cósmica, um único ser. E nesse sentido, não nos cabe nos colocar numa posição de melhor ou pior que ninguém. Porque humildade também não é nos colocar como pior. É reconhecer que todos nós somos irmãos, somos iguais enquanto filhos de Deus. Então, quando ele fala de lamber o chão do castelo que nós mesmos criamos, castelo dos meus sonhos, que eu reconheça que atrás deste meu sonho, né, deste meu castelo construído, eu tenho que ainda ser serva de mim mesma e não serva de algo que eu quero alcançar. Nos colocar na posição de humildade para que a gente possa conectar com esse centelha maior que é Deus. E se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. O que seria isso? Abrir mão do orgulho, da vaidade, me encarar como eu sou, ver os meus defeitos, ver os meus erros, sem me condenar, mas também sem esconder, né, quem eu sou. Então, o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o mesmo paralelo vos irrita e aborrece. Esta é mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Para ilustrar isso, eu vou dar um exemplo, uma coisa que aconteceu semana passada. No meu trabalho, nós abrimos, eu não vou dizer nem o local de trabalho, nem que edital foi, nem quem foi a pessoa, nada. Mas, na semana passada, nós tivemos um edital aberto no meu trabalho para a seleção interna de alguém que assumiria a coordenação de um projeto. 4 pessoas se candidataram. E no edital dizia que tudo que você apresenta do seu currículo deve ser comprovado. Você tem que apresentar um documento que comprove que você fez aquilo. Não pode ser de boca só botar lá, eu tenho tal título. Cadê este título? Cadê um documento que comprova? Então, um dos candidatos tinha um currículo fantástico, lindo, invejável, eu diria. Mas não comprovou tudo. E algumas coisas que apresentou não tinha relação ou não pontuava neste edital. Seria maravilhoso, talvez, para uma outra coisa, mas naquele edital especificamente, aquilo ali não pontuava, apesar de ser maravilhoso. Bom, esta pessoa ficou em último lugar, 4º lugar. E, claro, se sentiu ofendido, muito ofendido. Entrou com um recurso pedindo recontagem dos pontos, e aí falou de novo de tudo que tinha, e nós explicamos que não havia comprovação. Sem comprovação, a gente estaria ferindo, se a gente computasse aquilo, ferindo o edital, né? E prejudicando os demais candidatos que apresentaram a comprovação. Então, essa pessoa disse que estava se sentindo, de certa forma, humilhada, né, pela comissão, porque a comissão não havia computado. Então, achava, inclusive, que aquilo o prejudicaria profissionalmente, porque ele tinha um nome a zelar,
né? E aquela colocação que é publicada iria expô-lo. Então, ele pedia que fosse cancelada a sua inscrição. Mas não pode haver o cancelamento da inscrição depois do resultado divulgado. O resultado já foi divulgado. Então, a preocupação não era nem em comprovar, era no que iam pensar. Então, é como diz aqui, não aceita comparação que vos possa rebaixar. Então, isso provocou um aborrecimento, irritação naquela pessoa. Nos surpreendeu, né? A comissão ficou bastante surpresa de como alguém com aquela formação poderia ter aquela postura. É natural, alguém tem que ganhar, não necessariamente nós somos sempre. Então, a gente precisa baixar a guarda dos nossos orgulhos, nos ver medonhos, que é enxergar esses nossos defeitos, essa nossa vaidade, abrir mão dela. Nós não somos melhores que ninguém, nós podemos sim, em alguns momentos, não ser o melhor, mas também não necessariamente nós somos o pior, né? É uma questão de como a gente se julga e como a gente julga o outro. E a gente precisa se encarar não só com as nossas virtudes, é maravilhoso você ter uma autoestima alta, mas também é preciso reconhecer os defeitos, porque só assim é possível corrigi-los. A todo tempo, a canção de Gilberto Gil nos chama a esse recolhimento interno, a esse autoconhecimento, a nos reconhecer como nós de verdade somos, para então a gente poder se conectar com Deus. Porque senão a gente vai estar fazendo de conta que estamos falando com Deus, de que estamos vivendo, vivenciando este momento. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Essa também é uma forma de falar com Deus. Que mesmo diante de uma dor, de um problema muito grande, a gente ainda assim seja capaz de alegrar o coração. E a alegria, ela é fundamental na vida. Quando a gente espalha alegria ao nosso redor, a alegria volta. Quando a gente espalha amor, o amor volta. O ambiente fica mais leve quando você sorri. Quando a gente passa o dia inteiro carrancudo, vivenciando, lembrando do problema. E eu vou confessar para vocês que no início da pandemia, os 2 primeiros meses foram muito difíceis para mim. Muito difíceis. Eu vivi um sofrimento intenso, intenso. Eu não conseguia ver alegria em nada. Eu mergulhei numa tristeza de ver o número de pessoas doentes, o número de pessoas morrendo, o medo da saúde dos meus pais, pela minha saúde, pelos meus filhos, pelo isolamento, as incertezas de como é que seria, e eu fui apagando em minha alegria, e tudo ao redor era tristeza. Até que eu busquei ajuda e voltei a sorrir. Também porque chega um momento em que a gente é chamado pela própria família a refletir. Olha, a gente está vivendo isso. Mas sim, tudo na vida tem um outro lado. Olha que oportunidade maravilhosa que a gente está tendo de viver a família. Né? Hoje eu tenho filhos adultos. E quando os filhos se tornam adultos, quem tem filhos adultos sabe, a gente diminui o contato. A gente tem uma vida de trabalho, de resolver coisas na rua, e os nossos filhos também já estão numa rotina, então a gente se vê pouco. Nesse momento da pandemia, eu pude ver meus filhos 24 horas, eu pude ouvi-los, eu pude falar, né? Eu pude rir com eles de coisas e histórias deles que eu não conhecia, e a gente teve oportunidade de trocar, de eu contar minhas histórias da idade deles e deles me contarem as histórias deles, da gente rir, ver filme juntos. Então, a alegria
ela é importante, ela harmoniza o ambiente. Jamais perder a alegria. Então, a Federação de Minas Gerais, Espírita de Minas Gerais, publicou uma frase no site deles que eu achei tão interessante, que eles dizem assim: todos sabemos que não estamos no mundo para desfrutar prazeres e satisfação pessoal, alicerçados no menor esforço ou na irresponsabilidade. Mas as lutas naturais do caminho, ou seja, ele reconhece que a gente está aqui num mundo de expiação, mas as lutas naturais do caminho não justificam nos apartarmos da alegria sadia, capaz de irradiar em torno de nossos passos a serenidade e confiança para os que nos rodeiam. Ser alegre, sorrir, ter uma palavra alegre, uma palavra acolhedora para o outro, a gente muda o nosso entorno. E isso volta para a gente, né? Sorriso provoca sorriso. Quando a gente vê uma criança gargalhando, tem que se controle, a gente também ri, né? Porque aquela alegria é contagiosa, a alegria é contagiosa. Esse é o contágio que a gente precisa. Não o contágio do coronavírus, a gente precisa do contágio da alegria, ainda que diante dos problemas, ainda que diante da dificuldade. Mas, Cláudia, eu perdi um ente querido nessa pandemia, como ter alegria? A alegria de lembrar dos momentos maravilhosos que vocês tiveram juntos, das risadas que deram juntos, de tudo de bom que fizeram juntos, não é? Então, a gente tem que encontrar a alegria em todos os momentos, ainda que eles pareçam muito tristes, muito delicados, muito problemáticos. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. E nesse momento, a gente está falando de uma das coisas mais importantes, que é a fé. Porque eu tenho que confiar. Como é que eu vou subir aos céus sem cordas? Como eu vou me aventurar sem o medo do que possa acontecer? A partir da fé. A fé nos dá coragem. A fé nos dá determinação. A fé nos faz andar para frente, continuar independente do que nos acontece. E Allan Kardec fala da fé raciocinada, não a fé do fanatismo. A fé raciocinada, porque ela se apoia em fatos e na lógica. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Ora, eu preciso entender o que me acontece. Eu tenho o prazer de conhecer 3 pessoas que, para mim, são os maiores exemplos de fé que eu já tive. E elas me inspiram para que eu também desenvolva a minha fé. Não vou dizer para vocês que eu tenho 100% de todos os dias da minha vida, todos os momentos de fé. Não, é um exercício. É um exercício ter a fé. Essa fé raciocinada, que é quando a gente se pergunta, peraí, mas você está com medo de que mesmo? Realmente é necessário esse nível de medo? É assim? Vai resolver alguma coisa você viver dessa forma nesse medo? Então, eu posso até dizer essas 3 pessoas. 2 delas são conhecidas da maioria de vocês e uma não. Pertence à minha família. Eu acho que uma das pessoas que eu conheço com maior fé é Marina, né? Do centro. Acredito que, a não ser as pessoas que não são frequentadoras do IMPM, né? Estão aqui pela primeira vez, mas os demais, quem frequenta o nosso centro, conhece Marina. Marina é uma mulher de uma fé enorme, enorme. Né? E quando ela demonstra, ela não só fala, mas ela demonstra essa fé, isso é contagioso. E eu vejo a minha pequenez e digo, por que eu duvido? Vou ter fé. A outra pessoa
Foram os novatos do Filomeno, os mais antigos conheceram, tiveram o prazer e a honra de conhecer seu José Domingos. Seu Domingos, um irmão muito querido nosso, do IMPM, e que era uma lição de vida, de fé. Foi um homem que deixou muitas e muitas lições. Professor Domingos, não é conhecido. Realmente um professor. Principalmente professor da arte de viver. E ele tem uma fé, tinha e tem, né? Porque a gente acredita na vida, né? Após o desencarne, a retirada desta carne, eu acredito que a fé dele continua inabalável, talvez ainda mais forte do que antes. E a terceira pessoa é uma tia que eu tenho, que é uma mulher de uma fé. Ela nunca demonstra medo, ela nunca... Porque ela diz sempre, eu tenho fé. Há uns 3, 4 anos atrás, ela precisou fazer uma cirurgia cardíaca, ela fez um exame de rotina e descobriu que ela estava prestes a ter um infarto fulminante. Então, ela precisou fazer uma cirurgia para colocar pontes de safena e mamária. Cirurgia bem delicada, e ela mora no interior, veio para Salvador para a cirurgia. No dia da cirurgia, estavam lá metade da família, né? Minha mãe, que veio para acompanhar, a filha dela, eu, meu irmão, primas, tinha uma comitiva no hospital. Todo mundo tenso, aquela clima tenso. E quando ela saiu do quarto, ela disse, tchau, gente, fiquem tranquilos aí, daqui a pouco eu volto. Eu disse, meu Deus, como é possível tanta fé? E após a cirurgia, o médico veio falar conosco e ele disse assim, eu estou impressionado com ela, porque ela entrou tão tranquila na sala, nós estávamos mais tensos que ela, e nós falamos, a senhora não está preocupada? Ela disse, não, meu filho, se eu estou aqui nessa mesa, se é você quem vai fazer a cirurgia, é porque foi assim que Deus quis. Então, só vai acontecer aqui o que Deus quiser. E eu tenho muita fé. Eu não tenho expectativa do que vai acontecer, se eu vou retornar, se eu não vou retornar. Eu não tenho qualquer expectativa. Eu entrego na mão de Deus. E ele disse que foi uma das maiores lições que ele teve. E para a gente também foi. Então, eu era uma mulher numa fé extrema. E a fé é isso. É você entregar, você se abrir, se despojar, sem medo. Se aventurar, não é isso que disse a música? Se aventurar, subir aos céus sem corda para segurar. E acreditando que o que quer que aconteça, que às vezes a gente analisa como ruim, Deus me abandonou. Não. Aquilo era o que estava planejado para nós. Então, o que quer que aconteça, era o que tinha para acontecer. E Deus participa disso. Então, quando a gente tem fé e entrega, sem medo, sem expectativas, tá tudo certo. Aí sim, a fé nos conecta a Deus. E aí é possível falar com Ele. E o final da música diz assim, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. E ele está falando aqui do fim da nossa jornada, né? Que todos nós teremos da jornada, desta jornada, deste capítulo do nosso livro da vida, que nós vamos escrevendo ao longo das muitas e muitas encarnações e períodos que nos encontramos na pátria espiritual, nós vamos escrevendo este livro. Este daqui é um dos nossos capítulos, este que estamos vivendo neste momento. E nós criamos uma expectativa do que vamos encontrar, como vai ser, né? Nesse momento do desencarne. A gente não sabe. E a gente tem que dizer a Deus, ó, dar as costas. Ou seja, não pensar no que eu estou deixando, não pensar no que fica, em quem fica, caminhar decidido pela estrada. E que pode ser que não seja nada do que eu pensava encontrar,
né? A gente faz uma ideia a partir do que os espíritos nos dizem como é, mas é muito difícil, por serem dimensões tão distintas, às vezes é difícil para a gente construir mentalmente esse espaço, compreender, ter essa noção de espaço que é outra, é uma outra dimensão. Então é difícil compreender às vezes. E sem medo, né? A gente volta para a ideia da fé, de desapego, do conectar-se conosco, para a gente poder falar com Deus, ouvir a voz de Deus. A gente precisa, primeiro, silenciar em nós, seguir em frente com fé, coragem e muito amor no coração. Principalmente neste momento do mundo que nós estamos vivendo. Como a gente precisa se conectar com Deus. A gente não pode sair desta como entramos. A gente precisa sair melhor. Melhores pessoas, melhor irmão, melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor amigo, né? Melhor cidadão. A gente precisa sair melhor. Melhor eu, né? Que a gente melhore para a gente mesmo, que a gente se perdoe, se aceite, sem tantas cobranças, porque isso vai permitir que a gente esteja o tempo todo conectado com o nosso Pai maior, que é Deus. Então, a morte física não é o fim, ela é pura mudança de capítulo no livro da evolução e aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Ou seja, a gente ainda vai vir, voltar, e precisamos vir cada vez melhores, sair cada vez melhores para um novo recomeço, né? Para dar continuidade nessa nossa longa vida. Isso é do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Eu agradeço a vocês a oportunidade, né, de falar um pouco sobre as reflexões que venho tendo neste período, e essa música foi uma inspiração, ela se tornou uma oração para mim. Agradecer ao Instituto Manuel Filomeno de Miranda, aos meus companheiros e companheiras de trabalho mediúnico, que a gente continue unido como nós somos, né? Essa união que nós temos na fé que nós temos em Deus, essa fé que nos une, e que nós vamos continuar seguindo no nosso trabalho. Bom, algumas pessoas que estão nos assistindo nesse momento são assistidos e vão nos dar início hoje ao tratamento espiritual. Então, aqueles que vão fazer o tratamento, quando nós concluirmos aqui, a partir das 18h30, devem se recolher a um lugar silencioso, de preferência com a luz baixa ou até apagada, se tiverem condições de colocar uma musiquinha suave, se quiserem pode colocar uma água ao lado para ser fluidificada, e devem permanecer em torno de 20 a 30 minutos, mais ou menos, em silêncio, em oração, e o trabalho certamente estará sendo feito. Confie, confie, conecte-se com Deus e confie, entregue a Ele. O trabalho será feito, né, pelos médiuns da casa, nós também entraremos neste momento em conexão com vocês, para que o trabalho seja realizado, né? Tenho fé e acreditem. E, para finalizar, eu fiquei pensando em como seria a oração para falar com vocês nesse momento. E eu acho que esta canção de Gilberto Gil é uma verdadeira oração. Então, nós devemos, neste momento, ouvir esta canção como uma oração. Eu vou botar aqui para vocês agora. Entendam
né, que eu estou ainda nessa tecnologia, aprendendo como mexer nas coisas. Então, eu vou tentar aqui botar agora o vídeo com Gilberto Gil cantando, para que a gente possa encerrar o nosso trabalho e vocês entrarem nessa conexão com o divino para poder fazer a segunda parte do trabalho, e para aqueles também que não vão fazer o trabalho, mas ouvir Gilberto Gil agora de uma outra forma, em forma de oração. Sintam a música, mergulhem no sentido de cada palavra que Gil diz. E vamos falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada.
do que eu pensava encontrar. Desejo a todos uma boa noite, um bom domingo, uma boa semana e que sejamos todos felizes, né? E que agora vocês tenham cuidado de se guardar, né, se proteger, e vamos todos para o trabalho, aqueles que fazem, né, o tratamento. E os demais, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.